Então vamos lá, vamos Bezat Hashem, começar. Leilu Nishmat, Eliyahu Ben Shafia. Agradecer a família Vulcan, que me dei Shana. Mesmo esse ano não abriram mão, então acabou. O assunto que a gente vai estudar, Bezat Hashem, vou falar o assunto depois do autor. O assunto que a gente vai estudar é o conceito das mitzvot. No mês de Tishrei, de forma geral, e na festa de Sukkot, em especial, temos muitas mitzvot. A gente está o dia inteiro, o mês inteiro ocupado com mitzvot. Não dá tempo de fazer mais nada. Era só esse bifrata esse ano, foi ou Excel ou mitzvot. Foi assim que tinha que fazer as listas, né? Assim que o pessoal que está aqui sabe do que eu estou falando. Então, tem muitas mitzvot. E não só mitzvot, existe uma minuciosidade, um carinho especial que a gente dedica às mitzvot nesse mês. A gente vai ver alguns exemplos curtos, o Willan sabe bem. A gente, em Deoraita, podia tocar no shofar só 30 vezes. A mitzvah, que nem o toque que a gente faz depois da tefilá para quem perdeu, o toque podia ser 30 vezes, é suficiente. A gente toca 100 vezes, a Maná já fala, Hibuv mitzvah. Porque a Israel mostra como ele gosta das mitzvot, como ele aprecia as mitzvot. E quando a gente chega na festa de Sukkot, isso sobe de nível. Porque comprar um etrog bonito não é só um plus na mitzvah, não é só um like, é uma exigência da Halachá. Esse ano a gente não teve, porque isso, na verdade, é só no primeiro dia, pelo menos hoje em dia que não tem Beit HaMikdash, mas Pri Etz Hadar tem definições na Halachá. O fato, o etrog não pode ter um pontinho preto, porque isso torna ele não bonito. Essa é a única falha que tem no etrog. E de repente ele vira passo. Quer dizer, a minuciosidade das mitzvot no mês de Tishrei é enorme. E aí chega a grande surpresa, que é a Shmini Atzeret. A gente vai subindo. Shmini Atzeret é o máximo dos máximos. É o final de todos os Hagim, é o final de todos os dias Yamim Anoraim, as grandes festas, e lá não tem mitzvah nenhuma. Zero. A única mitzvah que a gente tem em Shmini Atzeret é a mitzvah de ficar feliz, isso, Baruch Hashem, a gente cumpre com, depois veio que nem o Rav Shammah falou, os Geonim, lá pelo ano 500, 600, instituíram essa festa que a gente chama de Simchat Torah, mas até no Talmud ela não aparece. Não tem mitzvah nenhuma. Por onde foram parar as mitzvot? O que a gente faz com essas mitzvot? Então, para entender isso, vamos tentar entender um pouco o que são as mitzvot. Óbvio, isso é só um lado, um aspecto, tem vários lados, vários aspectos. E eu vou realmente tentar terminar na hora, e se a gente não terminar o assunto, vai ficar para o ano que vem, o que a gente conseguir. Então vamos lá. O que a gente está lendo aqui é um livro chamado Shmona Kvatzim. Shmona Kvatzim é um caderno, na verdade 8 cadernos que o Rav Kook escreveu e não foram organizados em livro. Parte deles sim, parte dos livros do Rav Kook são baseados nesse livro Shmona Kvatzim, são tirados de lá parágrafos e organizados pelo filho, pelos alunos, mas grande parte do livro não foi organizado, o que torna o livro muito difícil de estudar ele, porque é difícil de entender uma sequência, porque é difícil sem isso, mas é difícil de ter uma sequência, mas lá tem tesouros. A gente vai tentar entender alguma coisa que ele fala sobre o conceito de mitzvot, por que a gente precisa de mitzvot, o que as mitzvot constroem em nós, e quando a gente já não precisa mais das mitzvot, se por assim dizer. Vamos lá. Existem, eu estou lendo dentro, eu vou ler um pouco, explicar e continuar. Existem 2 aspectos na alma de um Yehudi, do povo judeu de forma geral, e de um Yehudi em particular. Yesod hativi shel haemunah, arigat hakodesh shebenefesh adam. Existe uma base natural em todo ser humano para a emuná, para a fé. A humanidade, o ser humano, de uma forma simples, natural, ele tem uma tendência de se ligar com a Kadosh Baruch Hu, com Hashem. Às vezes ele não sabe dizer quem é Hashem, não sabe dizer o que é Hashem, ele cria para si mesmo uma religião, ou ele diz que cria uma religião, mas a humanidade, em toda a sua história, sempre procurou o transcendente. Sempre procurou o além. É muito interessante notar, por exemplo, que 95% dos filósofos, diferente do que a gente acredita, do que pelo menos conta pra gente, 95% dos filósofos acreditavam em Deus. E eles escrevem isso. Por exemplo, René Descartes,
que é o pai da modernidade, ele escreve, todo mundo conhece a frase dele famosa, não é? Eu penso, ou seja, existo. Isso é muito problemático, porque quem não pensa. Mas tem uma segunda conclusão de René Descartes é eu existo, existe Deus. Não vou entrar agora como é que ele chegou nessa conclusão, é uma boa pergunta, mas... ele não escreveu, deixou escrito. Deixou, tá escrito no mesmo texto. Está escrito? Sim, só que isso não está... Se abrir na Wikipédia já tem isso. E todos os grandes filósofos acreditavam em Deus. Então existe uma tendência natural dos seres humanos ao divino, ao transcendente. Isso, na verdade, é igual na humanidade toda. Segundo, Stein, Vayesod ha'elyon, He'arat ha'kodesh, Batzura ha'elyona shelemala min ha'teva. O que a gente falou até agora é algo natural, é algo que faz parte da natureza do ser humano. Mas, na Neshama de Am Yisrael, a Kadosh Baruch Hu colocou uma luz, um brilho de algo que ele é sobrenatural, que ele é transcendente, que ele é acima de todas as regras e de todos os conceitos desse mundo. Quando Hashem criou o mundo, ele não tinha como intenção de que a vida que o objetivo dessa criação seja que a vida como nós conhecemos seja boa. E sim conectar esse mundo nosso, esse mundo limitado, esse mundo concreto, esse mundo que ele é tão com todas as suas limitações e faltas, conseguir, através de um processo, elevar ele a um plano transcendente, a um plano infinito, a um plano ilimitado. Essa mesma luz de Hashem, que na verdade, em outras palavras, a gente chama ela de Torá. Esse é o conceito abstrato da Torá. A Torá a gente conhece o rolo e as mitzvot e o estudo, mas o conceito abstrato da Torá é a vontade divina. É a vontade divina que ela é transcendente, que ela é lemala min ha'teva, que ela é sobrenatural, ela não é apegada e também não é dependente de nada que existe nesse mundo. Um dos exemplos que a gente encontra em Hazal é que os nossos sábios dizem que a Torá foi criada antes do mundo. Isso não é uma questão cronológica, é uma questão de prioridades. A Torá não veio resolver os problemas que o mundo criou. O mundo veio expressar a vontade da Torá. E a vontade da Torá ela é maior, ela é mais ampla e ela é mais abrangente do que todas as limitações que nós conhecemos. Tudo que a gente consegue atingir. E o mundo, eventualmente, vai evoluir a esse ponto. Está sempre em um processo de evolução. Essa luz Hashem também colocou na Neshama do povo judeu. Esse lado transcendente. Então, para resumir, a gente tem dentro do nosso ser, dois lados. Um lado, uma emuná natural, talvez natural eu digo no caso humana, parte que todos os seres, na verdade todos os seres da criação, mas com certeza todos os seres humanos a gente vê isso de uma forma muito, muito clara, como a humanidade sempre procurou o divino, e talvez isso foi um dos grandes problemas da humanidade. Os mesmos profetas, os mesmos filósofos que todos acreditavam, tirando Marx e mais alguns, mas a maioria deles todos acreditavam, grande maioria deles era muito, muito antirreligioso, porque a tradução dessa fé em uma prática, como a gente vê, que a gente chama de mitzvot, ou no nosso caso, em todas as outras expressões, trouxe muita dor para o mundo, trouxe muitas guerras. Acho que não teve nenhuma questão que causou tantas mudanças na história da humanidade. Então, tem esse lado natural, e fora isso a gente tem também a Yará da Torá, uma iluminação transcendente, uma iluminação ilimitada, uma iluminação divina que ela não é limitada à natureza simples como a gente conhece. Isso também é muito claro na realidade de Am Yisrael. Quando Am Yisrael aparece na história, seja através dos milagres de Yetziat Mitzrayim, mas talvez mesmo durante toda a história, o fato da existência de Am Yisrael, ela sempre aponta que existe aqui um fenômeno que ele não é normal, ele não é natural. O que acontece com esse povo não é normal. O que acontece com esse povo não é natural. O que acontece com esse povo não acontece com nenhum outro povo. Nenhum outro povo sai da sua terra por 2000 anos e se espalha por aí e é massacrado em todos os lugares que vai e continua existindo. Isso não é normal. Isso é só um exemplo. Tem vários e vários exemplos. Ou seja, Am Yisrael, ele traz essa janela ele traz ao mundo essa função dele, na verdade, trazer ao mundo esse plano
divino, esse plano ilimitado. A relação entre essas duas, então a gente vai falar disso daqui a pouco, vamos continuar, vamos ler mais um pouco. No segundo parágrafo. בצורה הטבעית של הקודש בכנסת ישראל. Mesmo no lado natural da santidade em Knesset Israel, ou seja, no primeiro lado, no lado mais normal, vamos dizer assim, mais TV, mais natural, כבר חקוקים הם כל תוכני צורות של המצוות כולם בסעיפיהם. Já estão moldados, incrustados, toda a forma das mitzvot e as suas ramificações e os seus detalhes. Essa frase ela precisa de uma explicação, porque como a gente disse, essa tendência natural do ser humano de procurar o divino, de procurar o transcendente, de procurar o elevado, ela não necessariamente ela tem uma tradução em ações. Muito pelo contrário. Quando ela na maioria dos casos, quando ela se traduz em ações, ela causa grandes desgraças à humanidade. E justo em Am Israel, de repente, a gente fala que mesmo essa tendência natural ao divino, ela, assim escreve o Rav Kook, ela já tem uma moldura que ela é compatível a cada uma das mitzvot, que são práticas, que já não é mais só uma emuná, não é só uma fé, é uma religião. É uma prática de conexão e de relação entre o humano e Hashem. Por que isso? Então, para isso tem que entender um pouquinho a relação entre essas duas partes. Até agora está claro? Só, então vamos ver. Para isso temos que entender a relação dessas duas partes em Am Israel. É verdade que o ser humano ele tem uma tendência de se ligar com o elevado e essa tendência ela é muito boa. Mas, como a gente já falou algumas vezes agora, essa tendência, quando ela não é direcionada, quando ela não é educada e pela vontade divina, que só ela é capaz de definir qual é a forma certa de se ligar ao transcendente, de se ligar ao ilimitado, quando ela não toma essa forma, ela pode virar uma aberração. Ela pode vir, o que a gente chama, em outras palavras, no jargão religioso, avodah zará, idolatria. A idolatria, na verdade, é transformar essa vontade ao além, essa vontade à divindade, em formas de vidas completamente corruptas, violentas. E como a gente, não preciso, acho que, dar exemplos de onde isso pode levar os seres humanos. Para conseguir elevar esse lado espiritual que existe em Am Israel, esse lado espiritual natural, vem o outro lado, que é o lado divino, o lado sobrenatural, que Hashem também colocou na nossa Neshama. E esse lado, ele influencia para Am Israel, ele influencia nessa vontade super-humana de se ligar com Hashem, para que ela seja feita da forma certa. Vou dar um exemplo, por exemplo, só da relação entre duas coisas. A gente tem várias vontades na nossa vida, várias e várias vontades. A maioria delas é muito boa, talvez quase todas elas. Vou dar um exemplo, a vontade de comer. A vontade de comer, ela é essencial, sim? Pessoas que não têm vontade de comer, elas estão internadas. A vontade de comer ela é ótima. O problema da maioria dos seres humanos é que ela é ótima demais. É que ela não está sendo direcionada, ela não está sendo guiada pela forma certa, ou seja, pela forma compatível à natureza dele. Não chega a um equilíbrio que pode levar ela à sua maximização, à sua excelência. E sim, ela extrapola e ela traz doenças, ela traz todos os males, não todos, mas muitos dos males que a gente conhece por aí. A mesma coisa, na verdade, igualzinho, nessa tendência, nessa vontade divina, religiosa que o ser humano tem. Ela é muito boa, ela é essencial. Talvez ela é a mais forte das coisas que o ser humano tem, mas ela extrapola. Quando ela não é educada, quando ela não é direcionada pelo que a gente chama de Torá e Mitzvot, então ela perde toda a sua forma. Por isso que, quando todos os filósofos dizem que eles não acreditam, eles são contra a religião, Am Israel levanta e fala, nós concordamos. Nós somos extremamente contra todas as religiões que o homem inventou. Porque o homem não tem a capacidade, ele não conhece o organismo divino, o organismo espiritual de todo o universo, de todo o cosmos. Então ele não tem a capacidade de realmente direcionar qualquer ação ou qualquer vontade ao divino. E nisso a gente concorda 100%. Só que a gente recebeu um e-mail. Essa é toda a diferença. A Hashem veio e falou pra gente, olha, realmente, vocês não conseguem, mas eu posso te falar.
Ele deu para a gente a profecia, deu para a gente Moshe Rabbeinu, e o resto é Shur de Shavuot. Mas essa forma, ela é essencial. É isso que a gente encontra na Torá, em forma de palavras, em forma de estudos, em formas de lei, em forma de mitzvot, de regras que vão desde como, no que acreditar, até como pagar sua conta do cartão de crédito com juros ou sem juros. Isso que envolve toda a nossa vida é o que consegue educar e desenvolver o nosso lado natural, religioso, ao transcendente, ao divino, e trazer e elevar ele à real vontade de Hashem. Para isso existem as mitzvot. Por isso, até agora isso é a introdução. Agora a gente pode voltar na frase. Eu falo o seguinte. בצורה הטבעית של הקודש שבכנסת ישראל, כבר חקוקים הם כל תוכני הצורה של המצוות כולם בסעיפיהם. Mesmo no lado baixo, no lado natural da emuná de Am Israel, já tem moldado a forma de todas as mitzvot. Por quê? Simples. Porque existe uma regra na natureza, não é tão simples, mas existe uma regra na natureza que diz o seguinte: toda vez que eu quero dar uma forma a algo, quanto mais refinada, quanto mais elevada seja a forma, seja o objetivo do que eu vou usar, mais refinado tem que ser o material que eu vou usar. Vamos dar um exemplo. O ser humano e o animal, eles têm lados muito parecidos, muito paralelos, muito incomuns. Não? O ser humano come, o animal come, o ser humano se reproduz, o animal se reproduz, e assim por diante. Só que o que o ser humano tem que ser não é o que um animal tem que ser. Ele tem um lado humano, que é o seu intelecto, sua capacidade de pensar, de se desenvolver, de ser civilizado, e assim por diante. Isso espelha que mesmo o lado animal do ser humano, ele é muito mais refinado e muito mais delicado, e também por isso muito mais sensível, do que o lado animal dos animais. O ser humano não pode comer o que ele quer, porque ele não vai conseguir. Ele precisa de um certo trabalho na comida, ele precisa de um certo refino. Ele não pode respirar, ele não tem todo esse sistema que os animais têm de uma forma mais grosseira e rústica. Para o ser humano ele é muito mais refinado. Isso porque essa matéria que a gente chama o corpo, ela precisa receber uma forma maior, ela precisa tomar a forma de um ser humano, que é o intelecto dele. Por isso, o material dela tem que ser mais refinado. Assim também, a Neshama de Am Israel, ela tem que receber essa luz mais elevada, que é a luz do transcendente. Por isso, mesmo a tendência natural ao divino, a tendência religiosa natural que todos os seres humanos têm, para Am Israel isso já é conectado com Torá e Mitzvot. Isso já tem uma tendência, já tem uma ligação, já tem inclusive uma vontade, uma aspiração, talvez, a essa vida de Torá e Mitzvot. Isso se aplica em duas, pode ser alguma coisa que vem lá de dentro, quando a pessoa ela tem os rut de não estar poluído por ares e por ideias que não fazem parte de Am Israel, aí ele consegue sentir isso de uma forma natural. Mas como a gente vive num mundo que a gente não vive sozinho, não é uma bolha, então Hashem deu para a gente a Torá e Mitzvot também como uma lei, como se fosse externa. Um guia para a gente voltar a essa mesma luz que a gente já tem dentro de nós. Continuando, tá claro? Ótimo. Beativiut, então, vamos pular um parágrafo que eu quero encurtar para a gente chegar em Sukkot, Bezrat Hashem. No terceiro parágrafo. Eu estou lendo frases, não estou lendo tudo. Aqui eu vou, para quem está em casa, eu não botei. Peraí um minuto. Peraí. Vamos lá. Lá em cima, para quem está em casa. Keshezorachat benishmat Israel. Peraí. Keshezorachat benishmat Israel haorah ativit emunit shelo. Quando brilha, quando se desperta em Am Israel. Existem épocas, existem situações, existem gerações na qual essa tendência de se ligar a Hashem, a tendência natural de se ligar a Hashem, ela brilha mais. Ela está mais forte, ela está mais presente, ela está mais consciente, seja no indivíduo ou seja no coletivo. Quando isso acontece, automaticamente, a vontade, o carinho, a agilidade, a leveza que a gente tem com as mitzvot vai aumentando. Porque, que nem a gente falou, essa é a natureza, mesmo do nosso lado mais natural, mesmo do nosso lado mais humano, nosso lado religioso humano, nosso lado mais natural, ele já tem essa conexão com as mitzvot. E quando isso brilha, automaticamente a pessoa quer mais.
a pessoa quer se conectar. Eu acho que todo mundo, a gente vai ler daqui a pouco como isso acontece no mês de Tishrei, mas não precisa dar muitos exemplos. Quando chega perto das grandes festas, todo mundo quer. Quantas pessoas não queriam? Esse ano a gente estava em muitas situações impedidos de fazer o que a gente queria. O que a gente, não sempre a gente conseguiu. Mas quando a gente queria se aproximar de Hashem, quando a gente queria vir escutar o shofar, quando a gente queria vir escutar as filot, como a gente não quer abrir mão de tanta coisa, sabe? Eu não conheço alguém que abriria a mão, pelo menos a maioria das pessoas, de tantas mitzvot, de vir escutar o shofar no final de Yom Kippur. E eu vi muito distantes, muito afastados. Tem alguma coisa que brilha, né? Que brilha nesse dia e fala, não, isso eu não posso. Tem um tempo? Tá, depois eu conto uma história. Mas é que era um pouco comprida, Chaval perder tempo, mas a gente não precisa muito exemplificar. Isso são épocas onde a nossa tendência natural, fora a nossa tendência sobrenatural, fora a nossa Neshama, que ela é ligada com Hashem, ela é transcendente, mesmo a nossa tendência natural de se ligar ao divino, ela brilha mais. E aí a gente quer se ligar com as mitzvot. Agora a gente pode pular, já está tarde, vamos pular lá para baixo. Shmona Kvatzim, na verdade é um parágrafo abaixo. Bechodesh Tishrei, Kuf Lamed Gimel. Fala o Rav Kook o seguinte, aliás, para quem quiser depois completar, o Rav Kook explica o que acontece com o Am Israel. Ele tenta copiar a religião, a forma de expressar essa emuná dos outros povos. E quais são as desgraças que ele traz para si mesmo pelo fato de querer de se negar à sua natureza e tentar viver em áreas que não são dele e que são muito prejudiciais, que a primeiro visto pode falar, isso aproxima as pessoas da religião, não precisa ser tão minucioso com as mitzvot, cada detalhe, você está um pouco assim, você está um pouco assado, o importante é que venham. Então, olha, você está impedindo essa tendência natural de se ligar a Hashem, de se elevar ao seu nível mais alto, ao nível da Neshama, ao nível transcendente, onde ela realmente tem que chegar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas isso eu não vou entrar agora, porque senão a gente não vai terminar. A verdade é que se vê mesmo, que normalmente quando começa a se abrir mão da no final, nada sonta. Vamos lá. Fala o Rav Kook. Bechodesh Tishrei, no mês de Tishrei, מתגדלת בנו הקדושה הטבעית. Cresce dentro de Am Israel essa santidade natural. O Rav Kook diz aqui é natural comparado a Pesach. Pesach é a festa dos milagres. Em Pesach, Am Israel foi 100% passivo. Não tem conversa entre Hashem e o povo judeu. Todos os Sefer Shemot, até saírem do Egito, Hashem fala com Paró. Vocês não são lá, por favor. Sentem e esperem bonitinho, eu já falo com vocês. É assim que funciona. Assim, Pesach são milagres e mais milagres e mais milagres. É o sobrenatural que está invadindo, está quebrando esse teto de vidro que existe, o que existia na consciência da humanidade de que o que tem na nossa frente é o que tem. Isso é em Pesach. Mas em Tishrei não. Em Tishrei o que se eleva é exatamente o lado natural. Essa tendência natural de se ligar com Hashem. Que na verdade é igual para todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm julgamento em Rosh Hashanah. Não só Am Israel. Quando Am Israel vai na frente, ele é responsável por tudo. Mas todos os seres humanos têm isso. מתגדלת בנו הקדושה הטבעית, יסוד הריגת האמונה על פי מקוריותה הנפשית. A base dessa vontade da emuná, dessa aspiração à emuná, de acordo com a sua forma mais natural, mais original, mais primordial, mais pura. Isso brilha no mês de Tishrei. O que está aqui em parênteses, eu não vou ler, é exatamente o que a gente falou. O Rav Eliel lembrou que a gente traz 70 korbanot para cada um dos povos, porque essa tendência não é só nossa. Não é que a nossa tem algo mais ligado com a Neshama acima, mas todos os seres humanos querem se ligar ao divino, e a gente, Am Israel tem a função e tem o dever de elevar toda a humanidade à conexão correta com Hashem. Aliás, isso que eles querem escutar de nós. Para alguém tinha alguma dúvida. Muitas vezes quem vai para Chutz Laaretz, eles falam, não, você é de Israel, você é judeu, aí todo mundo fala, o quê? O cara é japonês, ninguém fala, o que é A? Aí eles falam, não, eles querem, os povos querem escutar de nós alguma coisa, e eu garanto para vocês, não garanto, mas eu acho, que eles não querem escutar que nós somos o único país democrático no Oriente Médio, que é muito bonito, que é muito legal, mas tem vários países democráticos no mundo.
E nem que nós somos uma Startup Nation, que também é muito bom e é muito importante e tem que lutar nisso. Mas no Vale do... A gente ainda está atrás, como fala, do Vale do Silício. E eles querem escutar o que a gente tem para falar de como o ser humano se liga com a Hashem. É isso que eles querem saber de Am Israel. É nisso que nós somos bons, é nisso que a gente tem que leashkia. Voltando ao nosso assunto. Omnam, a gente vai trabalhando no processo do mês de Tishrei, a gente vai trabalhando essa naturalidade que a gente tem. Através desse aparecer, desse lado transcendente, desse lado Kodesh Apnimi, a santidade elevada, a santidade que não é parte da nossa, não é limitada à natureza desse mundo. E isso aparece através das mitzvot, de todas as grandes mitzvot, e tantas mitzvot, quando o shur fica bom, ele também gosta. De todas as grandes mitzvot que a gente tem durante o mês de Tishrei, elas vêm trabalhar para elevar essa tendência natural humana a um plano acima, um plano divino, um plano transcendente. E a natureza ela vai se desenvolvendo até chegar no seu maior desenvolvimento, que ela deixa de ser natural. Ela passa a ser sobrenatural. Aí a gente chega em Shmini Atzeret. Isso tudo acontece em Chag HaSukkot, é o si do sis. Tudo que nem o Rav falou, tudo que a gente faz na Sukkah vira mitzvah. Não só que a gente não tem, tem muitas mitzvot fora, tem lulav, tem etrog, tem Nisuchamayim e muitos korbanot, tudo que a gente faz vira mitzvah. E aí depois a gente passa para Shmini Atzeret. A Shmini Atzeret shemofia bo ha'or ha'israeli ha'meyuchad. Em Shmini Atzeret aparece essa luz israelita, essa luz de Am Israel especial, ou seja, a luz transcendente, a luz sobrenatural, a luz de Hashem, que ela, de repente, ela está presente aqui na nossa realidade. Que ela não tem nada, isso não tem a ver, outros não têm nenhuma ligação. Aqui ele se refere ao Midrash, que o Midrash fala que durante 7 dias trouxemos korbanot para todos os povos, a gente elevou toda a humanidade, mas depois Hashem fala para ele, agora me traz um korban, eu e você. Existe agora, a gente passa para um outro plano. O motivo que a gente não tem mitzvot em Shmini Atzeret é porque a gente já chegou a um nível de que a nossa tendência natural de se ligar com a Kadosh Baruch Hu, ela já se desenvolveu a ponto de naturalmente fazer a coisa certa. De naturalmente se ligar. A única coisa que sobrou é pegar a Torá, abraçar a Torá, beijar a Torá, dançar com a Torá. Não precisa de mais nada. O nosso amor mais simples, mais natural, mais básico, ele já é diretamente ligado com a Kadosh Baruch Hu. E com isso a gente pode passar o inverno. Depois vem o inverno comprido, sem Hagim. A gente tem que voltar e construir tudo isso na nossa vida prática, no escuro. Essa é a força que a gente se preenche na festa de Shmini Atzeret, que é uma festa sem mitzvot. É uma festa que só tem uma coisa. Nagila venis mechambach. A gente fica feliz e se alegra com Hashem. Por que eu pensei em estudar isso? Agora só para finalizar, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque é muito importante de vez em quando a gente parar e pensar por que as mitzvot são tão importantes. Todo mundo tem uma hora, uma fase, uma época que ele fala, tá bom, mas eu faço, eu tento, o importante é o coração. E é verdade que o coração é muito importante. Mas as mitzvot é o upgrade. As mitzvot é o a mais. As mitzvot é o divino. É o que não começa do ser humano. Mas o segundo motivo que eu pensei sobre isso é pela situação que a gente vive esse ano. Como a gente falou, várias e várias mitzvot, mesmo que a gente cumpre, não é da forma que a gente está acostumado. Mesmo sem Torá. É difícil de imaginar que é um dá a volta e todo mundo bate palma. Parece surreal, entendeu? Eu estava ano passado, tinha acho que 6.000 pessoas dando uma volta lá no Meshivá que a gente foi. Sabe? É uma situação. Mas eu acho que aí brilha no coração de Am Israel. E eu não falo. Até agora eu estava sempre pensando como Bechol Zot aproveitar os Hagim, como Bechol Zot trabalhar nos Hagim. Acho que em Shmini Atzeret eu cheguei à conclusão que tem uma coisa muito bonita que brilha no coração de Am Israel, que é esse aperto no coração. Isso que aperta no nosso coração, que a gente não pode fazer as mitzvot como a gente gostaria de poder fazer, esse é o carinho que a gente tem pelas mitzvot. Nada mais, nada menos do que a vontade mais natural do Yehudi de se ligar com Hashem. Eu acho que a gente vê isso de uma forma muito clara
E aquela Baruch Hu, ele está feliz. A gente não gosta desse sentimento. Não é um sentimento gostoso de sentir, legal de sentir, porque a gente preferiria poder passar essa fase e conseguir, pensando que ano que vem, e ainda esse ano, Bekarov, os próximos meses, a gente vai conseguir chegar nesse nível. Mas, por enquanto, tem que saber apreciar isso também. Tem que saber apreciar o fato de que a gente sente falta. Se a gente sente falta, é porque é importante para a gente. Madem Simcha.